2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, todos acharam? Olha o que está escrito: porque vós conheceis a graça do nosso Senhor. Porque vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, embora fosse rico, por causa de vós tornou-se pobre, para que pela sua pobreza fosseis muitos, ou para que com a sua pobreza enriquecesse a muitos. Deixa eu ver como está a grafia que colocaram ali. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Bem, o pastor iniciou uma série sobre os benefícios da cruz. Ele pregou, a pastora pregou, e hoje eu quero compartilhar convosco também de uma palavra acerca dos benefícios da cruz. Eu vou fazer uma introdução hoje, e semana que vem nós continuaremos esta mensagem. Então hoje, na verdade, é só uma introdução do assunto, e semana que vem nós continuaremos falando de alguns princípios fundamentais aí dentro do processo de desfrutar desse benefício da cruz, que é a realização na vida material, a realização na vida financeira. É você desfrutar de uma vida financeira melhor, de desfrutar de um nível de prosperidade ou de um nível de riqueza, sair do nível da pobreza. E quando eu falo sair do nível da pobreza e nível de riqueza, eu estou falando no sentido literal mesmo, porque às vezes nós podemos falar de pobreza e riqueza falando de estado de espírito. Podemos falar, por exemplo, eu sou rico pela família que tenho, pelos amigos que tenho, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de riqueza no seu sentido literal, e pobreza também no seu sentido literal, nesse sentido de classe social baixa e etc. Então nós queremos aprender alguns princípios do que a cruz pode nos proporcionar, se nós nos utilizarmos da ferramenta certa, agirmos da maneira correta, tomarmos atitudes acertadas para desfrutarmos das bênçãos da cruz do Calvário. O texto que nós acabamos de ler, ele nos fala exatamente sobre isso. Claro que a primeiro instante, quando você lê esse texto, se você lê ele isolado, fora do seu contexto, alguns vão achar que o texto está falando de riquezas espirituais, tais como ter dons espirituais, a sua salvação e etc. Mas o texto não está falando disso. Se você analisar o contexto imediato do texto, que é os textos que vêm antes e depois do texto que nós lemos, você vai observar que não está falando de riquezas espirituais, não está falando de dons, não está falando de salvação, não está falando de céus. O contexto do texto está falando literalmente de dinheiro. É só você observar que o contexto está dizendo, a partir do capítulo 8, versículo 1 em diante, sobre uma coleta financeira que foi feita para as pessoas carentes da região da Judéia. Então o texto não está falando de salvação. Quando a Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesse a muitos, está falando literalmente em questões materiais, em questões financeiras. É texto e contexto. E aí vem algumas perguntas na nossa mente, porque quando nós analisamos esse texto e um assunto como esse, a primeira pergunta é: dinheiro é um assunto espiritual? E a resposta é sim. Se não fosse, Isaías 55 verso 2, Deus não se preocuparia em perguntar: por que vocês gastam o dinheiro de vocês naquilo que não é comida e nem bebida? Se não fosse um assunto espiritual, Deus não tinha por que se preocupar com essas coisas. Você já observou que às vezes estamos dentro da igreja e as pessoas, é natural, elas se convertem, e quando se convertem, elas podem ter vindo de diversos tipos de vida, um estilo de vida um mais louco do que o outro, mas quando ela se entrega para Cristo, com rapidez, às vezes ela abandona certos costumes, certas maneiras de viver, certas formas de andar que não agradavam a Deus. Ela se liberta do álcool, do tabaco, da dependência química, liberta-se da mentira, vai se libertando de uma série de coisas. Mas você já observou que uma das áreas mais difíceis para a pessoa ser liberta, transformada, chama-se área financeira?
A maior prova disso é a dificuldade que acontece quando se fala nessa área de finanças dentro da igreja. Você já pensou se Deus colocasse uma tela e manifestasse o que acontece na mente de cada pessoa dentro da igreja quando se fala de finanças? Quando fala de dízimo, de ofertas, quando fala de contribuição, quando fala de administração financeira. Você já pensou se aparecesse uma tela e Deus começasse a manifestar os pensamentos que passa em cada cristão? Porque quando eu falo aqui, as pessoas ouvem, é meio que como que elas são obrigadas a ouvirem, falando sobre dízimo, falando sobre ofertas e etc. Mas será que todo mundo que está ouvindo está dizendo assim: eu concordo com isso, eu comungo com essa ideia, eu acredito que é desta maneira? Porque a verdade é que a igreja, ela tem esse assunto finanças como um tabu. Dinheiro é um assunto que alguns acreditam que igreja não é lugar de falar sobre isso, sim ou não? Alguns acreditam que igreja é lugar de falar sobre qualquer coisa, menos sobre dinheiro. Mas é engraçado, e eu digo e repito, eu sou muito metódico, que tudo na vida gira em torno de cifras. Nada funciona sem dinheiro. Para nascer tem que ter dinheiro, e para morrer tem que ter dinheiro. Coloca filho neste mundo sem dinheiro para você ver o que dá. É dor de cabeça para o vizinho, porque tem que pedir ajuda, tem que pedir ajuda e ir para algum departamento social buscar algum recurso. Porque colocar filho no mundo sem dinheiro dá trabalho, dá problema. Morre sem deixar dinheiro para ver. Dá trabalho para a família. E a família tem que enfrentar uma fila da assistência social, buscar um caixão da prefeitura, que por sinal, eu acho um total desrespeito por parte da prefeitura. Nos ajude aí, vereador, em nome de Jesus. Um total descaso por parte da prefeitura, que é me perdoe o linguajar chula, mas um caixãozinho vagabundo, num material chula, um troço esquisito, feio, e o cidadão paga impostos a vida inteira, nem ser enterrado com dignidade pode. Ainda bem que ele não está vendo, né? Na caixa que ele está indo, porque ainda bem que ele não está vendo, porque se ele visse, pudesse ver, falar, contribuir a vida inteira com o governo, olha o que eles me dão. Então até para morrer, se você não tiver dinheiro, você não tem um caixão decente, porque tudo gira em torno de cifras. Só que na mente de algumas pessoas, o único lugar que não pode falar de dinheiro é dentro da igreja. Só tem uma coisa, eu digo isso sempre, até salvação no passado custou dinheiro e no presente custa dinheiro. No passado custou dinheiro porque Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. O preço que ele pagou para que eu e você fôssemos salvos foi incrível, que ele teve que dar a sua própria vida. Mas a Bíblia diz que ele foi vendido por 30 moedas de prata. Estamos salvos porque alguém vendeu Jesus. O dinheiro estava envolvido no processo. Hoje quem está salvo tem que lembrar-se disso. Está salvo porque tinha um microfone, normalmente onde você ouvia uma palavra, tinha uma cadeira, tinha um ar-condicionado, ou tinha um ventilador, tinha instrumentos, então tinha dinheiro, porque isso aqui custa dinheiro, isso aí custa dinheiro, isso aqui custa dinheiro, isso custa dinheiro. E você está salvo porque alguém foi fiel nos seus dízimos, alguém foi fiel nas suas ofertas, alguém contribuiu com amor, com fé, com sacrifício, e por causa destas contribuições, tem isso aqui que você está salvo, porque se assentou numa cadeira como essa para ouvir a palavra de Deus. Eu acho que aquelas pessoas que dizem, eu não gosto que fala de dinheiro dentro da igreja, eu acho que deveria cultuar a Deus em pé. Não gosto que fala de dinheiro dentro da igreja, então cultue a Deus em pé, porque essa cadeira é porque um irmão foi fiel, uma irmã foi fiel. Não gosto que fale de dinheiro dentro da igreja, então coloca tampão no ouvido, porque esse microfone alguém pagou com fidelidade. Irmãos contribuíram com amor, com dedicação, fizeram seus sacrifícios para contribuir com a casa do Senhor. Então põe um tampão no ouvido. Aliás, nem pode cultuar aqui dentro, tem que cultuar lá fora também, porque isso aqui paga aluguel, e quem paga aluguel é o amor e a fidelidade de vocês, aleluia. Na verdade, se nós formos começar a listar, você está lascado mesmo, porque, você imagina, irmão, é verdade ou não é? Porque você já pensou, se todo mundo pensasse assim, igreja não é lugar de falarmos de dinheiro, nós teríamos hoje um ar-condicionado? Teríamos esse monte de banco?
É só uma questão de raciocínio lógico, sim ou não? Então a mente de algumas pessoas é essa: a igreja não é lugar de falar de dinheiro. Mas tudo quanto é lugar pode falar de dinheiro. Em qualquer lugar se mexe com esse assunto. O único lugar que não pode falar de dinheiro é na igreja. E o único tipo de pessoa que não pode falar de finanças são pastores. Sim ou não? 3 motivos por que chegamos a isso. Em primeiro lugar, alguns acham que nós não podemos falar de dinheiro dentro da igreja, porque já se viu muito escândalo por aí, de pessoas que em nome de Deus brincaram, zombaram da fé de pessoas. E aí agora as pessoas ficaram chateadas. Só que agora elas cometem um erro, que é taxar todo mundo de errado, por causa do erro de uma meia dúzia. Outra coisa, o fato de ter charlatões por aí não significa que as verdades bíblicas devem ser invalidadas. Fidelidade, administração financeira de forma correta, é assunto bíblico. E eu não posso invalidar uma verdade bíblica por causa do erro de alguém. O erro de alguém não anula uma verdade bíblica. A Bíblia manda nós ensinarmos sobre esse assunto. Aliás, o que faz desse livro o livro de excelência, já foi chamada a mãe de todas as ciências, a Bíblia. O que faz da Bíblia um livro cabeceira, um livro atual, o que faz da Bíblia um livro digno de crédito, é porque trata de todos os assuntos concernente à vida do ser humano. A Bíblia não fala só de dons espirituais, de como ir para o céu. A Bíblia fala de namoro, de noivado, de casamento, de astronomia, de psicologia, de antropologia, de sociologia, de história, de filosofia. A Bíblia fala. A Bíblia fala de ciência política. Tem um monte de políticos. José foi político, Daniel foi político, Davi foi político, foi um rei. A Bíblia fala de ciência política. E a Bíblia fala de finanças. Existe mais de 2.300 versículos na Bíblia falando de dinheiro ou assunto correlacionado, falando de finanças. Jesus, ele falou 40 parábolas. Alguns falam que é 37, porque tem alguns que uns não consideram uma parábola, outros sim. Então entre 37 a 40 parábolas. Na maioria Jesus falou sobre finanças nas suas parábolas. Parábola da pérola. Se você tivesse uma pérola, você tem dinheiro? Tem dinheiro? Tem, porque pérola é caro. Parábola da dracma perdida. A dracma era uma moeda grega. Parábola dos talentos. O talento era uma peça de ouro romana, com inscrição romana. Jesus falou muito de finanças. O assunto é tão sério que eu já vi um pessoal postando na rede social: mas Jesus não cobrava para pregar. Não cobrava, mas o povo tinha um coração voluntário e abençoava. Não, Jesus não ganhava para pregar. Claro que ganhava. Está lá em Lucas capítulo 8, versículo número 2. Se quiser até jogar na tela aí, fica à vontade. Lucas capítulo 8, versículo 2. Havia mulheres do governo, como era Joana, esposa de Cusa, que era procurador de Herodes. Mulheres que saíam demônios, como Maria Madalena, serviam a Jesus com os seus bens. Próximo versículo. E também algumas, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, que serviam com suas fazendas, com seus bens materiais, serviam. Aí quando você vai para João capítulo 12, diz que Judas metia a mão na bolsa de vez em quando, porque ele era o tesoureiro de Jesus. O tesoureiro era traidor. O tesoureiro foi o traidor. Judas era tesoureiro. Então essa conversa de que nos tempos de Jesus, nos dias da igreja apostólica, não havia esses assuntos de finanças, é conversa fiada. Não tem respaldo bíblico. O problema é que algumas pessoas, elas querem caçar justificativas para a sua avareza, o seu amor sórdido ao dinheiro, o seu apego às coisas materiais. Esse é o segundo motivo porque alguns não gostam que fala de finanças dentro da igreja. Não é porque tem zelo pela obra, não é porque tem preocupação pela obra, é porque tem zelo pelo bolso. É porque tem preocupação pelo bolso. É porque não gosta que mexe nessa área da vida dele. Ele quer que Deus seja o Senhor de todas as áreas da vida dele, menos do bolso. Foi o que Jesus disse no livro de Mateus capítulo 6, verso 24. Os crentes daquela época tinha alguns que estavam tendo dois senhores: Deus
e o Deus da riqueza, Mamon. Jesus falou: olha, vocês não poderão servir a dois senhores. Ou vocês amarão a um e aborrecerão ao outro, ou devotarão a um e desprezarão ao outro. Mas não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podem ter dois senhores. Ei, não deixa que Satanás coloque um trono no seu coração de forma dissimulada. Você está dentro da igreja afirmando servir Jesus, mas tem um outro Senhor assentado na área financeira, administrando a sua vida material. Não permita a avareza. Jesus reprovou, a Bíblia reprova, a Bíblia coloca como fruto da carne, e a Bíblia diz que nós devemos nos converter disso a Deus e deixar que Jesus seja o único Senhor das nossas vidas. Glória a Deus. Então tem algumas pessoas que não gostam que fala de finanças dentro da igreja por causa de erros de alguns que já viram por aí. Mas os erros de alguns não invalidam verdades bíblicas. Outros por avareza, por amor sórdido ao dinheiro. E alguns outros por ignorância, por falta do conhecimento da palavra de Deus. Por não conhecer a palavra, alguns chegaram a pensar realmente que dinheiro não é um assunto espiritual. Mas a verdade é que no começo, no meio e no fim da Bíblia, nós vamos ver envolvido a questão finanças. O primeiro homicídio por causa de oferta, Caim e Abel. No meio da história, Jesus é traído por 30 moedas de pratas. E no fim da história da humanidade, se no sentido figurado ou literal não se sabe, mas João teve uma visão, e ele viu uma cidade toda de ouro, com pedras preciosas, e a Bíblia diz que seria a cidade dos santos, para os servos de Deus habitar. Agora, ouro, pedras preciosas, é coisa de quem tem dinheiro ou coisa de quem é quebrado? Então no começo, no meio e no fim, a Bíblia está falando de finanças. A questão é que a mente de algumas pessoas são muito fechadas, são bloqueadas para o assunto, e aí elas não querem aprender a palavra de Deus. A questão que nós precisamos entender é que o mundo espiritual administra o mundo físico, e não o mundo físico que administra o mundo espiritual. Você pode não querer, não aceitar, não entender, mas sempre vai ser o mundo espiritual que vai dirigir o mundo físico. O mundo físico entra em crises, não o mundo espiritual. O mundo físico pode ter problemas, o mundo espiritual tem soluções. Eu estou dizendo que quando você entende isso, quando você aprende isso, o mundo espiritual é como uma engrenagem perfeita. E quando você está se movendo dentro de princípios aqui na terra, que Deus deixou escrito na sua palavra, essa engrenagem no mundo espiritual, ela simplesmente vai funcionando de forma perfeita, e as coisas vão acontecendo no âmbito da sua vida aqui na terra, seja no projeto financeiro, sentimental, emocional, cultural e etc. Por quê? Porque quando você anda em princípio, o mundo espiritual tem um mecanismo que funciona para que promessa se cumpra na sua história. Diga glória a Deus. Tem coisa que trava aqui na terra. A pessoa diz: está tudo travado minha vida financeira. Tenho currículo, mas não consigo emprego. Tenho empresa, mas está no vermelho. Ou tenho empresa e estou passando dificuldades. Tenho diplomas, mas a coisa não vai adiante. Começo a faculdade, mas paro pela metade e não sei o que está acontecendo. Se travar no mundo espiritual, travou no mundo físico, meu amigo. Só que o mundo espiritual você não entende. Às vezes você não percebe, por falta dessa espiritualidade, por falta de colocar uma fé em ação. Mas quando trava no mundo espiritual, trava no mundo físico. E quando trava no mundo físico, você tem que parar para fazer uma análise. Porque às vezes tem coisa travada no mundo físico, e tem pessoa batendo de um lado para o outro, lutando, desesperado. O que é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? O que é que está acontecendo? Meu irmão, só fazer uma introspecção. Ninguém é bobo. Eu sempre digo isso. Se você chegar, você está dentro da casa do Senhor, você não precisa que nenhum profeta revela como está a sua vida aqui ou acolá, não. Você sabe exatamente aonde está errado, o que é que precisa consertar, o que é que precisa fazer. Você sabe, é só ter consciência ou se conscientizar disso. Quando eu acerto, o mundo espiritual libera. É como um mecanismo, uma catraca, tudo entra em ação, e a máquina volta a funcionar normalmente. E aí coisas começam a acontecer no mundo físico, no mundo material. E você diz: o que está acontecendo? Eu disse: simples, eu tenho princípios, eu tenho leis. Quando você anda por esses princípios, por essas leis, você provoca coisas para a sua história. São coisas naturais. Por exemplo, nós temos aí a leis da termodinâmica, nós temos leis da física, nós temos leis da selva, nós temos as leis aquáticas. Por exemplo, uma lei
da gravidade. Se você pula de um prédio, você não voa, porque você não tem asa. Você vai se esborrachar no chão e vai morrer. E se quando eu estiver caindo, pastor, eu orar e pedir a Deus misericórdia, você vai morrer do mesmo jeito. Não vai acontecer um milagre? Não. Porque Deus não tem poder para te salvar? Não, não é por isso. Então por que não vai acontecer um milagre? Porque você quebrou uma lei que Deus deixou, uma lei natural que Deus criou, do que tudo que sobe, desce. É uma lei natural. Você não pode quebrar. Deus não te deu asa, não é para você pular em lugar nenhum. É para você andar. Aí você vai para a savana lá na África, eu vou dar uma volta. Aí se o leão pudesse conversar, ele já falaria com Deus: obrigado, Senhor, por essa refeição. Aí eu vou orar para Deus acalmar os animais. Vai não, vai não. Vai ser devorado pelo leão, pelo tigre, pelo urso. Ah, pastor, mas acontece. Não pegue coisas específicas que aconteceram na Bíblia, uma situação que acontece no dia atual de um milagre, que acontece aqui ou ali, e não queira formar doutrina para a sua vida e achar que vai ser assim, que não é assim que funciona. Existem leis naturais e não pode ser quebradas. Se você quebra, as leis quebram promessa. Se você quebra a lei, ela quebra princípios. Se você quebra a lei, você traz prejuízos para a sua vida. Nós temos uma Constituição Federal. Nós temos lá os artigos, os incisos, os parágrafos. E aí, essa Constituição que protege a nação, quando você comete algum tipo de crime, exige um CP, um Código Penal. Esse Código Penal é para dizer: você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Se você infringir algum artigo do Código Penal, você automaticamente passa por outra etapa chamada o CPP, Código de Processo Penal. Gera-se um processo, é o Estado contra você. Embora você tenha o direito de defesa, todo cidadão é inocente até que se prova ao contrário, mas vai vir um processo contra a tua vida, porque você quebrou uma lei, você quebrou um princípio constitucional, e isso vai gerar um problema na sua vida. Isso em todas as áreas da sua vida. Existem leis para o empresário, existem leis para o trabalhador, leis trabalhistas. Quebrou certas leis, vai vir punição sobre você, é fato. Aí tem pessoas que vêm para a igreja, entregam-se a Jesus, submete todas as áreas da vida dela a Jesus Cristo, e entende que tem princípios, leis que regem todas as áreas da vida dela, mas no que tange a vida financeira, não. Ela acha que vai passar batida, que ela vai quebrar leis, vai quebrar princípios, vai quebrar certos ensinamentos que Deus deixou, e Deus vai olhar para ele, vai cruzar o braço e vai dizer: eu vou passar o pano, eu vou deixar passar batido porque é você, tá bom? Mas o próximo eu pego severamente, mas com você eu vou deixar passar batido, eu vou passar o pano, eu vou passar a mão na sua cabeça, porque você é o meu coitadinho, meu menininho. Pode esquecer. Deus julga com equidade, julga com equilíbrio. Ele não é injusto, ele não é parcial. Ele é imparcial, do jeito que ele trata um, ele trata outro, meu amigo. A coisa é séria. Então, se as leis naturais, se a lei que rege a nossa nação, se esta lei, se quebrada, gera problema para a tua vida, você acha que o mundo espiritual, que a lei é superior a essas leis humanas, você acha que não vai gerar problema para você? Entende por que nós precisamos falar desse assunto? Entende que dinheiro é um assunto espiritual? Por mais incomodado que você se sinta, mas a mente tem que se abrir para pegar, para entender isso daqui, porque Deus deseja te abençoar de uma forma especial. A segunda epístola de João, verso 2 diz: amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas. Deus está dizendo: eu quero que você seja uma pessoa abençoada. Eu quero que você tenha uma vida bem resolvida. Eu quero que você tenha uma vida legal. É a vontade de Deus que você se realize. E aí tem alguém que diz: ah, pastor, a minha vida está muito boa, coisas têm acontecido comigo, Deus tem me abençoado mesmo quando eu não estou cumprindo certos princípios. Embora isso deve ser analisado a curto, médio e longo prazo, que tem coisa que está dando certo agora, não se sabe a médio ou a longo prazo. Mas tá, tem gente que diz: a vida está legal, as coisas estão acontecendo. A questão é que, se Deus presciente, que conhece o seu amanhã antes dele existir, como já existindo, se esse Deus presciente abrisse uma tela e falasse assim: filha, filho, você acha que do jeito que está aí na sua vida, tudo dando certo, você acha que isso aí é o ápice, que isso é o máximo que eu tinha para você?
Não, o máximo é isso aqui, ó, que você está impedido de desfrutar, porque você não entende princípios. A verdade que não sendo e não andando do jeito que a palavra de Deus pede, às vezes Deus nos leva para níveis incríveis, abençoados dentro da nossa ótica. Imagina dentro da ótica dele. O que Deus tem para você, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, que é aquilo que os seus olhos não viram, que os seus ouvidos não ouviram, e que jamais chegou no coração do homem, são estas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas preparadas para você que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviu. Aí você está dizendo, para mim a minha vida está ótima do jeito que está. Deus estava dizendo, se você soubesse o que eu preparei, mas que só está preparado, você não desfruta, porque você não entende certos princípios. Isso, meu amigo, é incrível, é tremendo, é uma revelação grande demais. Você tem que ficar ligado nisso. Entra na vontade de Deus, e o que você está vivendo, na verdade, não é nada diante daquilo que Deus vai fazer na sua história. O que você tem não é nada diante daquilo que você vai somar na sua história. Entenda, o que nós precisamos é abrir a nossa mente. Porque enquanto a mente não se abrir, nós vamos ficando para trás. Eu estava falando hoje aqui pela manhã, Deus deu um novo ciclo, é uma nova fase para a igreja. Você vê que a mente é uma coisa tão complicada, porque tudo é a mente. Para mexer é a mente, para andar é a mente, para desenhar é um projeto, coisa que surge da mente. Tudo está ligado à mente, à mente. Por isso que a mente tem que crescer, por isso que a mente tem que evoluir. Deus começou a levar a igreja Ágape para dentro de um estilo de vida, para uma nova fase. Algumas pessoas não entenderam. Agora, todo mundo começou a perceber que Ágape está indo para um novo nível, para um novo estilo de vida. Que, como nossa pastora disse, a vitória não é dela, a vitória é da Ágape, a vitória é nossa. Embora ela vai trabalhar pelos municípios, por todo o Osasco, eu sou contra essa ideia. Eu falei muito enquanto andava pelas ruas. Falei, é conversa fiada de vereador que diz, você tem que votar em vereador da sua comunidade. Isso é um erro. Que conversa é essa que eu tenho que votar em vereador que é do meu bairro? Osasco tem 60 bairros, só tem 21 cadeiras na Câmara. Quer dizer então que 21 bairros é cuidado. Mas aí o eleitor simples, eu tenho que votar em alguém do meu bairro. Não sabe que essa conversa fiada é antiga? Que é o próprio político colocou na mente dele para garantir o voto do cidadão da comunidade. Tem que votar em alguém do bairro. Tem que votar em alguém que vai trabalhar pelo município inteiro. Mas aí alguma mentalidade não acompanhou o que Deus está trazendo, levando nós para uma nova fase. Sabe o que vai acontecer? Tem pessoas que vão sair da Ágape, talvez já até decidiram sair. Tem pessoas que talvez escolheram sair. E tem pessoas que vão sair da Ágape, não é porque falta espiritualidade aqui, não é porque falta palavra, porque palavra tem demais nessa igreja. Não é porque falta santidade, porque aqui o que se preza por santidade não é brincadeira. Tem pessoas que vão sair porque a mente não está conectada com a mentalidade de alguns que estão dentro desse lugar. Quer ver como mente é sério? Tem gente que fala assim, eu gosto do funkeiro, aí faz parte do grupo dos funkeiros. Por quê? Porque a mentalidade dele é aquela. Outro, eu gosto do estilo do rock, aí forma um novo grupinho, porque a mentalidade dele é voltada à questão do rock. Aí tem o emo, que já tem um tipo de mentalidade, então ele se junta com o grupinho da mentalidade. Por quê? Porque eu gosto de estar com alguém que pensa como eu, que pensa parecido comigo. Por isso que o Brasil é dividido em tribos. O mundo está dividido em tribos. As pessoas se identificam com um grupo, e ela se identifica onde? Na mente. Então ela vai e faz parte. Então quando alguém se afastar, se alguém sair, pastor, não se preocupa, é porque não está identificado com o grupo, porque a mente está avançando, a mente está evoluindo, a igreja Ágape está indo, a igreja Ágape está crescendo, você está crescendo, e quem a mente está acompanhando, vai junto. Quem a mente não acompanha, vai ficando para trás, vai indo para outro lugar. Isso é natural na vida. Quem está com a mente evoluindo junto? Quem a mente está crescendo junto? Nós vamos junto, porque nós estamos indo na mesma direção, no mesmo lugar, falando a mesma coisa, o mesmo espírito, a mesma voz. Porque daqui a pouco, se você não se sentir legal aqui dentro, às vezes acontece, porque a mentalidade não conseguiu acompanhar o nível do que está acontecendo, e Deus está nos levando para um novo nível.
E esse novo nível é um nível de honra para os agapianos. Aleluia. Não, eu acho que é pouco glória a Deus para a seriedade do que eu falei. É um novo nível para os agapianos. É um novo nível que Deus tem preparado para esta igreja. Aleluia. Oh glória, é um novo nível. E quem tiver com a mente grande, aberta, entendendo, vai junto. Vou repetir. Mente é igual paraquedas. Só funciona se estiver aberta. Se a mente não abre, você não cresce, não vai, não evolui, não conquista, não desbrava, não reinventa, não desfruta. Mas se a mente se abre para o novo que chega, aleluia, você desfruta de tudo que Deus tem para você. E sabe de uma coisa? Deus precisa trabalhar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos não são como os pensamentos dele. Ele disse: os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Ele diz: assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. O pensamento de Deus é grande demais. O nosso é pequeno demais diante do dele. Mas aí ele vem e começa a abrir a nossa mente. Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Transformai-vos pela mudança da mente. Porque quando a mente muda, em todos os contextos, é no sentido família, no sentido teológico, no sentido político, no sentido acadêmico, no sentido financeiro. Quando a mente cresce, quando a mente evolui, quanto mais eu penso aqui, mais eu conquisto na esfera física. É fato. Ei, precisamos pensar grande e lutar por isso. Precisamos mudar a mentalidade. Agora às vezes nós nascemos de um... Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Vai, Tiranossauro Rex, vai ficar ultrapassado, vai entrar em extinção. Depois não reclama. Tem casamento sendo destruído porque meu pai tratava minha mãe assim. E daí? Agora você vai repetir essa programação mental porque você aprendeu assim? Tem que mudar. Minha mãe tratava o meu pai assim. Não muda não, para tu ver. Se a mente não muda, vai ficando para trás. Hoje tem muito disso. Nós estamos repetindo processos mentais que nós vivenciamos na infância, na adolescência, na juventude. Nós estamos repetindo processos que nós vivemos dentro da família, dentro do meio social onde nascemos, porque ascendemos de uma família de classe social baixa. Nós estamos repetindo processos que eu somei, querendo ou não querendo, ao longo da vida. E Deus está dizendo: se a mente não se abrir, se não mudar a mentalidade, você vai continuar repetindo processos, padrões, e deixando de desfrutar do nível do que o Deus, que sendo rico se fez pobre em Cristo, para que pela sua pobreza enriquecesse a muitos. Deus quer que você tenha uma vida realizada. E eu não estou falando de minha família é a minha maior riqueza, a minha igreja é a minha maior riqueza, meus amigos é a minha maior riqueza. Chega uma hora, irmão, que essa filosofia já não dá mais. Porque minha família é a minha maior riqueza não resolve certos problemas e outros problemas da minha vida. Então isso se torna uma filosofia de boteco. Na verdade eu estou conformado com a vida, conformado com o fracasso, com a perda, com a derrota, conformado com dar errado, conformado com não conseguir realizações. Aí eu começo com essa conversa: minha maior riqueza é minha família, minha riqueza é meus filhos, minha riqueza é meus irmãos em Cristo. Mas na verdade é que eu gostaria de dizer: pô, minha riqueza é uma conta bancária recheada, mas não tem, aí fico falando essas coisas. Verdade que queria falar: minha riqueza é um Jaguar que eu tenho na garagem, é uma Ferrari, mas não pode dizer. Aí fica inventando essas coisas. Minha riqueza é meus filhos, minha riqueza é minha família. Não estou dizendo que seja errado você dizer que essas coisas são riquezas, mas o que eu estou dizendo é que chega uma hora que você tem que partir para o literal. Minha riqueza é quando eu passo o cartão, está lá. Aí eu estava em Arraial do Cabo ontem, né? Porque o servo do Senhor também merece, né? Aí eu fui para o Espírito Santo, passei uns dias. Ontem passei o dia lá em Arraial do Cabo. Aí pedimos umas lagostas, umas coisas. Aí quando o garçom veio entregar, o boy, o Leandro, falou com o cara: cara, eu estou muito triste, hoje eu acordei depressivo. O cara: por quê? O que houve? Falou: cara, passei o cartão ali, torrei meu dinheiro tudo, cara, só tenho 130 mil reais na conta.
É brincadeira, ele não tinha nada, mas ele estava zoando. Mas sério, chega uma hora que você quer dizer isso. Poxa, eu tenho um dinheirinho na conta, a coisa está legal, a coisa está fluindo, eu tenho um fundo de reserva, eu tenho onde investir, eu tenho condições de socorrer alguém, de ajudar alguém, de abençoar alguém, porque eu tenho sobrando, eu tenho no bolso. Nós queremos isso, você tem que lutar por isso, e Deus quer que você tenha isso, mas a mente tem que abrir. Tem pessoas que a mente é retrógrada, é tacanha, é pequena, é muxuruca, e às vezes foram mal ensinadas em questões religiosas. Vou nem falar em questões bíblicas, em questões religiosas, porque aprenderam religiosamente, não aprenderam biblicamente. Porque se tivesse aprendido biblicamente, e entender, por exemplo, Salmo 35, 27, que eu amo, eu leio, eu oro todo dia esse texto. Eu disse: gritem de alegria os que amam a minha justiça, e diga continuamente: engrandecido seja o Senhor, que ama a prosperidade dos seus servos. A Bíblia diz: em José, o Senhor era com ele, e ele se tornou próspero no Egito. E o Senhor era com Abraão, Gênesis 13, e ele cresceu em ouro, prata e muitíssimos animais. Isaac semeou em Gerar, Gênesis 26, verso 12, e no mesmo ano colheu 100 vezes a mais, e Deus o enriquecia, e ele ia enriquecendo, porque Deus estava com ele. A Bíblia deixa claro, está lá na Bíblia. Agora, você tem coragem de tomar o que está na Bíblia para você? De acreditar na palavra? O problema é que às vezes eu até digo: não, eu acredito que está na palavra, mas não consigo colocar em ação os princípios, as leis, as normas, para que as coisas espirituais aconteçam de verdade na minha vida, porque me falta fé para acreditar nestas coisas. O século 21 é um século de ceticismo, de incredulidade. As pessoas acreditam só naquilo que é palpável, que é tangível. Eu achei legal, hoje até lembrei do nome dele, a pastora me ajudou a lembrar o nome. Eu estava falando: aquele menino. Eu cacei uma referência para lembrar do menino, não achava, e veio na mente a referência. O Leandro, no dia que nós achávamos que tinha perdido a política, ele falou: pastor, eu não sei porquê, não sei como, mas a pastora vai entrar. Ele falou: você lembra disso? Aí eu olhei para ele, eu naquele lado meio cético, essa parte mais política mesmo, eu pensei comigo: que besta. Fé não é ter chão para pisar. Fé é você pisar acreditando que Deus vai colocar o chão para te segurar. Fé não é dar um passo onde tem luz, é pisar no escuro, acreditando que Deus não deixará vacilar o teu pé. O problema é que nós somos muito teóricos religiosamente, mas só acreditamos naquilo que eu consigo ver, detectar, que a segurança racional me faz acreditar que é possível ter. Mas quando nós partimos para o inaudito, para o extraordinário, para o incrível, para aquilo que humanamente falando não é possível, eu começo a ficar assombrado, eu começo a me esconder. Mas Deus está dizendo: abra a tua mente, porque para Deus tudo é possível. A questão é a nossa mentalidade. Igreja não é lugar de falar de dinheiro. Eu nasci num lar pobre, vou morrer pobre, porque o sol não nasceu para brilhar para todo mundo. Porque pobre é humilde, porque nós é humilde. Eu conheço pobres, falando no sentido financeiro, material, soberbos e rico humilde. Conhece o contrário também, né? Ricos soberbos e pobres humildes. Mas irmãos, você pode, não tem problema. Você fala: pastor, eu gosto de uma vida simples. Você pode ter uma vida simples e ter dinheiro, porque ter dinheiro não significa sair da vida simples. Eu fui na Ilha do Boi, que é uma região extremamente nobre. Pensa num Alphaville. Agora pensa num Alphaville dentro do mar, em cima de uma pedra. É isso aí, Ilha do Boi, lá no meu estado. É uma ilha, aquele monte de mansão. O único pobre que entrou lá fui eu. Só quem é rico tá lá. Eu cheguei na casa de um rico lá, que me chamou para me orar. Cheguei lá, um rico com um Fusca na garagem. Falei: eu tacava-lhe fogo nisso logo, se fosse da minha casa. O cara tem um Fusca na garagem, irmão.
Ele falou: não, pastor, eu gosto de entrar no meu Fusca e andar no meu Fusca. Eu pensei comigo, Henrique é um bicho estranho mesmo de a gente se entender, porque aonde que se eu tenho um dia dele eu vou andar por aí num Fusca? Não, porque eu gosto do meu Fusca. Oxe. Então ter dinheiro não quer dizer que você tem que deixar de ser simples. Tem gente que vive uma vida simples. Aliás, irmão, quem gosta de andar por aí com roupa cheia de marca, endividado e etc, é o pobre. O rico, ele tem dinheiro mesmo, fala: nada, vou comprar um trem ali no Brás, vou comprar um mais ou menos, tá bom pra mim. Aí o pobre: não, eu tenho que chegar na igreja arrasando. Eu vou comprar, tem que ter a etiqueta. Aí parcela em 1000 vezes, chega na igreja com etiqueta. Não estou dizendo que você não possa ter, é sua mente, é seu direito. Quer ser vencido pelo consumismo, pela promoção e etc, é contigo. Mas o que eu estou dizendo sobre inversão de pensamento, de valores e etc. Então, você pode ter uma vida simples. Agora, é egoísmo eu não querer ter uma vida material bem sucedida. É pecado. Por que é pecado, pastor? Porque Deus deseja que eu seja uma pessoa abençoada no sentido material por 3 motivos. Primeiro, porque Deus quer que eu me realize na vida. E tem coisas que para eu ter, eu preciso ter dinheiro. Deus quer que você se realize na vida. Você possa acordar e dizer: hoje eu vou comprar isso porque é bom para mim, porque eu preciso. Deus quer que você tenha para você abençoar outras pessoas. A Bíblia diz que aquele que se compadece do pobre empresta para Deus. A Bíblia diz que aquele que oculta, que tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre, clamará e Deus não ouvirá. Deus quer que você faça obras sociais, que você ajude pessoas, porque quanto mais você abençoa pessoas, mais Deus te abençoa. Não está escrito na Bíblia, mas Paulo disse: porque ouvimos do Senhor que melhor coisa é dar do que receber. Não está escrito na Bíblia o dia que Jesus falou isso para nenhum dos apóstolos, mas Paulo teve essa revelação. Ele disse: porque ouvimos do nosso Senhor. Não sei se foi quando ele caiu do cavalo, indo para Damasco perseguir os cristãos. Teve uma revelação ali, ou seja, Jesus realmente falou, e algum dos evangelistas não anotou, mas Atos capítulo 20, versículo 30 está escrito que ouvimos do nosso Senhor que melhor coisa é dar do que receber. O nosso Senhor falou isso. Melhor coisa é dar do que receber. O que foge completamente a qualquer ideia de gestão financeira hoje em dia. Dizer que melhor coisa é dar do que receber. Porque todo mundo fala: melhor coisa é receber. Mas entende que o mundo espiritual é diferente do mundo físico? A matemática do mundo espiritual é diferente da matemática do mundo natural. No reino de Deus, dar não é perder, dar é multiplicar, é ganhar mais. O problema é que tem pessoas que não entendem isso aqui. Eu falei hoje do Zé do Chicão, que eu conheci ali nas Brenhas do Nordeste, entre Minas e Bahia, no Vale de Jequitinhonha, na cidade de Virgem da Lapa, vizinho de Araçuaí, Coronel Murta e etc. Zé do Chicão tem o 5º ano do ensino fundamental. Mas você vai conversar com o Zé do Chicão, ele fala de libra, euro, dólar. Ele fala e tem, irmão. Tem gente que fala também. Eu também falo de euro, libra, dólar, só não tenho. Mas falo. Ele fala e tem. Zé do Chicão tem a 5ª série, 5º ano do ensino fundamental. Mas Zé do Chicão é crente, é fiel, obedece princípios. Aí eu fui na casa dele, aquele monte de uns cascais, assim, umas pedras bem grandes, bonitas, uns cristal. Não, professor, é mixaria, R$100, uns de 50, outros de R$200. Eu falei: vem aqui, eu vou te mostrar umas bonitas. Aí ele abriu assim, aí um cofre grande, umas pequenininhas. Ele falou: isso aqui custa 1 milhão, essa aqui custa 10 milhões, essa aqui custa... Eu pensando comigo, eu precisava só de uma dessa para mandar fabricar meu anel de bacharel de teologia. Eu só precisava de uma pedrinha dessa. Eu falei: mas eu não vou falar nada não. Se Deus tocar no coração dele, bem, Deus não tocou não. Ou tocou e ele não quis ouvir, não sei. Mas uma pedrinha daquela para mim era suficiente, irmão, para resolver minha vida. Ou pelo menos uma lá mais simples, colocar no anel, né? Mas enfim, não veio. Mas um cara abençoado, homem de Deus, fiel, anda por princípios, está lá no Nordeste. E sabe o que eu descobri? Que não é a posição geográfica na esfera física que eu estou que define a minha vida. Pode até ser bom morar em Alphaville, no Butantã, na parte mais nobre do Morumbi, mas não é isso aqui que vai definir a sua vida. O que vai definir a sua vida é bom. Você tem acesso a bancos,
a supermercados melhores, tenham uma vida com mais segurança, porque o Estado é mais presente nesses locais do que nas comunidades mais simples. Infelizmente, isso é fato. O Estado é mais presente lá, a educação lá se torna melhor. Mas sabe, irmãos, quando eu estou posicionado geograficamente em Cristo, no centro da vontade de Deus, andando pelos princípios divinos, eu não preciso estar em Alphaville para ter uma vida de bênção, de honra e de vitória, uma vida de milagre, uma vida de sucesso, uma vida de realização. Eu não preciso estar no Butantã, na Ilha do Boi, no Espírito Santo. Não. Se eu estou em Cristo, posicionado em Cristo, a Bíblia diz que eu estou reinando com Ele. Eu não estou dentro dessa esfera física de Alphaville, eu estou ao lado do trono do nosso Senhor, porque a Bíblia diz que eu reino com Ele. Eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele me deu esta posição. Ele te deu esta posição. A Bíblia diz, Paulo escreve aos Éfesos, dizendo que nas regiões celestes nós estamos com o Senhor. Essa é uma posição que eu e você temos que reclamar todo dia para estar, porque se você estiver nessa posição, é melhor do que estar em Alphaville. Porque você pode desfrutar de um nível de pessoas que apenas estão em Alphaville e não conseguem desfrutar. Aleluia, aleluia. É um mecanismo fora de série, mas a mente tem que abrir. Não pode ficar só o tic-teco queimando. Tem que colocar os neurônios para ferver. Existe um nível de conhecimento bíblico para a sua história que podem mudar a sua vida, se você tiver coragem de andar por ele, se aventurar pela palavra, andar pela palavra. Isso aqui pode mudar completamente a sua história. Aleluia. Deus, Ele tem coisas grandes, coisas tremendas, tem coisas poderosas para a sua vida. Ei, quando nós olhamos para essa terra, nós vemos o rico, nós vemos o pobre, nós vemos os prósperos. Os ricos, pobres e os prósperos. Os pobres já acordam pensando em dinheiro. Como ganhar dinheiro? Como que eu vou fazer para ganhar dinheiro? O pobre já acorda pensando nisso. Preciso ganhar dinheiro, sustentar a família, pagar minhas contas, pagar o aluguel, resolver os problemas. O pobre acorda pensando em dinheiro. O rico acorda pensando em coisas, em negócios. Meu iate, minha mansão, minha empresa, meus empregados, meus negócios. O rico acorda pensando em coisas. E os prósperos? Os prósperos acordam com ideias. E o que administra o mundo não é o dinheiro, o que administra o mundo é as ideias, é a mente. Já falei, vou repetir, você dá 5, 10 mil reais para quem não tem ideia. Vou comprar um iPhone, vou tirar uma selfie mais bonita, vai ficar legal no meu canal no YouTube o vídeo, a imagem vai ficar melhor. Esse é o que não tem ideia. Aí você pega um cara que tem ideia, pode ser de classe social baixa, mas que tem ideia. Aí ele pegou 5 mil, 10 mil reais. Opa, isso aqui dá para virar dinheiro. Porque tem dinheiro. O dinheiro do pobre é macho, o dinheiro do próspero é fêmea. O dinheiro do próspero multiplica, gera filhos. A de 100 gera mais um, a de 100 gera mais um, a de 100 gera mais um. Seu dinheiro tem que ser fêmea, tem que estar sempre produzindo mais. Deixa eu dizer uma coisa, o próspero tem ideias. No mundo nós temos hoje os ricos, os pobres e os prósperos. O rico e o pobre Deus não criou. Eu digo a pobreza, o estado riqueza e o estado pobreza não foi Deus que criou. O estado riqueza e o estado pobreza passaram a existir depois do pecado do homem. Deus não criou o estado riqueza e Deus não criou o estado pobreza. Deus criou um estado chamado prosperidade, que é a ausência da necessidade. Isso aqui é um estado que Deus criou lá no jardim. Deus colocou um casal, disse: olha, você vai multiplicar, vai ter a sua família. Quer comer? Tem do bom e do melhor. Quer peixe? Tem peixe fresco. Tem as aves, tem os animais do campo, tem as frutas com sua sementeira.
havia um rio que circulava até o jardim do Éden. A Bíblia diz que ali havia o ouro, o bidélio, tudo era de Adão. Adão era um cara próspero e feliz era o Adão, até que ouviu a voz do cão. Até rima, né? Cara feliz e próspero era o Adão, até que ouviu a voz do cão. Adão vivia o nível da prosperidade. Quem vive o nível da prosperidade vive o nível das ideias. Deus diz: Adão, eu quero que você domine sobre tudo. Já viu quem tem ideia? Quem não tem ideia dominar alguma coisa? Quem não tem ideia não domina nada, não domina nem a si próprio. Adão, eu quero que você domine sobre tudo. Em alguma área da sua vida Deus te fez para dominar, Deus te fez para liderar. Você só precisa ativar isso na sua mente. Adão, eu quero que você domine sobre tudo. Primeiro. Segundo, Deus diz: Adão, dá nome para esses animais. Você imagina um Adão que nunca fez uma faculdade? Você imagina um Adão que não tinha, já foi inserido no contexto social na sua fase adulta, não teve um progenitor físico que lhe ensinasse coisas, mas Adão entendia tudo de astronomia. Adão entendia tudo de botânica, zoologia. Aí ele viu um bichinho, macaco, viu um grandão andando, elefante. E Adão vai dando nome. A Bíblia diz que Adão deu nome para os animais. É claro que eu estou brincando aqui um pouquinho. Não significa que os nomes que nós conhecemos hoje sejam exatamente os nomes que Adão deu, mas ele deu nome para os animais. Talvez ele chamou a vaca de macaco. Mas se saber, uma brincadeira, né? Mas ele deu nome para os animais. Mas por que ele conseguiu dar nome? Porque ele pensava. Ele era um ser pensante, ele tinha ideias. E o cara, para dar nome à coisa, ele tem que ter ideias. Imagina, você tem isso aqui, aí eu digo: ei, dá um nome para isso aqui. Aí nunca teve um nome isso aqui. Você vai fazer o quê? Colocar o tico e o teco para queimar. Aí o neurônio começa a queimar, você começa a pensar: como que eu vou chamar isso aqui? É isso que aconteceu com Adão. Adão começa a pensar e começa a dar nomes, porque gente próspera tem ideias. E o que muda o mundo são as ideias. O que administra o mundo são as ideias. O que cria coisas são ideias. O que produz recursos são as ideias. Quem tem ideia tem dinheiro. Quem tem ideia tem bênçãos. Agora, quem tem dinheiro e não tem ideias, ele acaba perdendo. Deus criou prosperidade. Aí o homem pecou. Depois que o homem pecou, aí começou a questão do egoísmo, das invejas, das guerras, da disputa. Aí veio a desigualdade social, a discriminação social. Aí nós tivemos pobreza e riqueza. Uns conseguiram riqueza de forma injusta, pela guerra, pela arma, pela força. Outros pela inteligência. E aí, questão de riqueza e pobreza, hoje está assim. Você pode fazer e se tornar rico, ou você pode herdar riqueza. Então tem pessoas que herdam patrimônios, herdam coisas. Então ela é rica porque ela herdou coisas. Embora da quarta geração, normalmente, o camarada como a terceira para a quarta geração, a pessoa começa a perder. Pessoas que herdaram riquezas, na sua maioria, quando chega entre a quarta e a quinta geração, às vezes nem chega na quarta, da terceira geração em diante, já começa a perder a riqueza. Porque o primeiro veio e começa a crescer. Ele lutou para conseguir chegar lá. O que pegou em segundo continua crescendo, porque ele pegou a trajetória de quem lutou para chegar. Mas quem vem em terceiro não viu quem lutou para chegar lá, o primeiro. Aí ele começa a relaxar, tratar de qualquer jeito, aí ele começa a declinar. Então tem gente que herda a riqueza e perde a riqueza. Tem pessoas que nascem e herdam a pobreza. O troço ruim de se herdar é a pobreza, irmão. Quando eu nasci, eu herdei a pobreza, irmão. 10 anos de idade já estava morando nas ruas. Eu herdei a pobreza. Minha mãe não teve condições de cuidar financeiramente de nós. Minha mãe, ela cozinhava mamão, dava para os filhos comer, e ela ficava olhando, porque às vezes não tinha para todo mundo. Minha mãe não teve uma família, ela quis ter uma tribo, 11 filhos. E aí, por causa da tribo, deu-se nisso daí. Ok? Então, eu herdei a pobreza. Eu tenho alguns amigos que falam: minha mãe partiu e deixou isso para mim. Outro: meu pai partiu e deixou isso para mim. Eu fico pensando: poxa, a única coisa que meu pai e minha mãe deixou para mim no quesito material foi a pobreza. Mas glória a Deus, irmão. Hoje eu falei de manhã e eu repito: se eu partisse dessa terra hoje, sem demagogia nenhuma, irmão, pensa num cara feliz e realizado.
Comi coisas que eu nunca imaginei que eu ia comer na vida. Estive em países que eu nunca imaginei que eu ia pisar. Escrevi umas linhas lindas. Eu falei com a minha mulher: olha, filha, eu não quero ser injusto não, mas se eu deixar você por aí para o outro casar com você, casa, vai viver feliz. Porque se eu partir dessa terra, eu estou pronto. E não é hipocrisia não, eu estou pronto mesmo. Porque eu sei de onde eu vim. Agora, eu acredito, eu sei para onde eu estou indo, porque o meu futuro quem define sou eu, o seu futuro quem define é você. Eu não quero saber se você ascende de um lar onde você sofreu, teve problemas, decepções. Se você ascende de um lar pobre, é você que vai definir aonde você vai chegar. Só precisa ter a mente certa, só precisa andar pelos princípios da palavra de Deus. Riqueza e pobreza é coisa de homem. Agora, Deus pode potencializar ferramentas em você para adquirir riqueza? Pode. Pode abrir portas, caminho para você enriquecer? Pode, se você anda por princípios. Pobreza você não precisa da ajuda de Deus para ter. Pobreza você adquire sozinho. Sim ou não? Eu vou orar para ver se Deus me faz pobre. Não, mas pobreza você não precisa da ajuda de Deus não. Pobreza você consegue sozinho. Agora riqueza você precisa da ajuda de Deus, que não é fácil. Nós temos aí uma minoria produz coisas e a maioria consome. Adivinha quem é a minoria que produz? Os ricos. E quem é a maioria que consome? O pobre. A pobreza você não precisa orar para eu vou orar para ser pobre. Não, sem orar você já é. Você já recebe isso daí. Eu vou ver se Deus me transforma num pobre. Não, irmão, não precisa. Agora, para ser rico, você precisa orar a Deus. Me dá estratégia, me dá sabedoria administrativa. Me ensina a andar por fidelidade nos teus caminhos, para o mundo espiritual conspirar a meu favor, para o meu pequeno negócio se tornar macro, para as coisas acontecerem, para na minha profissão eu conseguir adquirir riqueza, eu conseguir crescer. Me ajuda, Senhor. E você andando pela avenida chamada fidelidade, pela lealdade, andando com honra, aprendendo a honrar, ser honesto, ter caráter, não se vender. Aliás, só se vende quem tem preço, quem tem valor não se vende. Nessa eleição nós vimos isso. Gente de preço se vendendo, não se vendeu quem tem valor. Teve gente que vendeu, tá? Vou botar se me der uma cesta básica, ou se me der uma dentadura. Aí teve um engraçadinho aqui que pediu o anticoncepcional. Falei, esse cabra é muito sem vergonha. Falei, eu voto na sua pastora se me der uma caixa de anticoncepcional. Falei, esse é pobre. Esse é pobre miserável. No dia da eleição, irmão, tinha gente, a nossa pastora não permitiu boca de urna, nossa pastora não permitiu jogar folhetim no chão. Eu falei aqui hoje, eu vou falar de novo, irmão. Deus vai me dar umas 6 a 8 máquinas um dia ainda, porque toda a eleição, eu, a Brenda e a pastora Kátia, chegamos numa escola, aí ela estava lá como fiscal, aí tinha um monte de folheto. Quando eu passei, eu quase caí. Uma senhora de idade escorregou e ficou com as pernas batendo pro alto. Eu com a raiva, falei, pera aí, fui lá dentro da escola, chamei uma mulher que falou que era diretora da escola, falei, onde é a área de limpeza? Ela é ali, falei, vem, abre para mim. Ela abriu, eu falei que nem o Washington estava achando que ele era delegado de verdade. O Washington queria até prender gente. O Washington com crachá de papel, que dizia que ele era advogado, o delegado, o Washington estava querendo prender mesmo o povo. Aí eu cheguei lá e falei, abre aí para mim. Ela abriu, peguei uma vassoura, peguei uma pá, fui lá fora, a Brenda me ajudou, pastora Cádia, varremos tudo, aquele lixo, aquele monte de papel de candidato que estava na frente, varremos, juntamos tudo, coloquei dentro de um saco de lixo. Eu gostaria muito de fazer isso em todo o colégio, mas Deus vai me dar máquinas ainda, toda a eleição. Na hora que os bandidos passar, jogando folheto na frente da escola, para brasileiro ignorante, sair catando panfletinho no chão para votar, eu vou passar com a máquina antes de começar a eleição, limpando e recolhendo todo o papelzinho, jogando tudo dentro do carro, para jogar dentro do lixo. E aí brasileiro ignorante, que não vota com consciência, pesquisando candidato, se tem processo na justiça, analisando tudo, vai ter que chegar lá e justificar o voto, pagar a multa, porque não vai ter papel no chão de candidato nenhum. Que só sem vergonha isso. Se a candidato não estava lá, e tem gente que vem, aí depois fala, por que será? É o povo que coloca lá. Aliás, para encerrar aqui, os candidatos reclamando essa semana. O povo, os eleitores é muito desonesto. Esses eleitores é muito desonesto. Eu tinha 70 carneiros, matei 40.
fiz um churrasco, prometeram que ia votar. Não confia em eleitor que são bandidos. Não votaram, comeram meu churrasco todo. Teve um outro injuriado, emprestei dinheiro para minha mãe, meus irmãos, ajudei todo mundo, tive 2 votos, um eu sei que é meu, o outro eu não sei de quem é. Falou, nem sei quem da minha casa foi que me deu o único voto. Teve 2 votos, cara. O cara revoltado. E os áudios dos caras endemoniados, irmão, injuriados. Esse povo é desonesto. Fala que vai votar, fiz churrasco e não votaram, foi nada. O povo tem uns políticos que merecem. Ou alguns merecem. Alguns têm uns políticos que merecem. Gente, a verdade é que Deus deseja nos abençoar. Deus deseja nos honrar. Deus deseja nos prosperar. Prosperidade é coisa de quem tem ideias. Riqueza, se você tiver uma mente, temor a Deus, fidelidade, lutar, correr atrás, Deus pode te levar para esse nível. Deus faz isso. Ande pela uma avenida chamada fidelidade. Isso é um dos princípios. Hoje eu fiz só uma introdução. Domingo que vem nós vamos trazer algumas coisas aí, alguns assuntos legais, e vai ser bênção para a sua vida, e Deus vai te abençoar mais do que você já está abençoado, e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Lembre-se, vida financeira bem sucedida é para que eu tenha uma vida realizada, para que eu abençoe ao meu próximo e para que eu invista na obra de Deus.